Fala, vendedores, beleza? Estamos aqui em mais um Café com Vendas. Eu me chamo Gustavo, aqui do meu lado está o Jorge. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Gustavo? E você? Tudo ótimo. Maravilha. Jorge, será que é possível, no ambiente de trabalho, a gente falar sobre futebol, política e religião? Será? Quer saber? Vem com a gente. Então, Gustavo, são assuntos muito delicados. Sim. E quando a gente está falando de vendas, a gente está falando de clientes, o aconselhável é que não se toque nesses assuntos, porque as pessoas levam muito a sério. Religião, não dá para tocar nesses assuntos, porque é um assunto muito delicado, cada um tem a sua e você precisa respeitar. E você não pode misturar as coisas. Mesmo que você seja da mesma religião do comprador, a não ser que seja uma coisa natural. Uma conversa vá para esse lugar de uma forma natural. Mas sem ser, é muito difícil. É muito difícil. E porque pode... se você é da mesma religião que a pessoa pode achar que você está falando que é da mesma religião para tirar algum tipo de proveito. E isso é muito ruim para a sua imagem. Isso é muito ruim. Pode apagar o bom trabalho que você está tentando fazer com o cliente. E, além do mais, a sua imagem vai ficar desgastada com ele. Sim, sim. Né? É muito ruim. Eu me lembro de uma história que aconteceu. Eu era jovem, eu era vendedor substituto. É o vendedor que tira férias, né? E tirando férias dos clientes e um gerente assim que não tinha uma postura não muito boa e ele tentava identificar qual era meio a religião das pessoas e aí começou a falar. Ele sabia que eu era cristão e falou: Bíblia da religião desse aí. Qual é a sua religião? Eu falei: eu sou cristão. Eu também sou. Rapaz, o rapaz ficou todo sem graça. Foi um clima horrível, horrível. Mas aí ele, para não perder ali o tato, ele começou... Não, porque... Aí começou a falar mal de uma outra religião. Começou, assim, colocar uma outra religião. Aí ele falou: peraí, fulano. Não fala assim, sabe? Porque fulano aqui, o outro comprador, ele é dessa religião. É chato, né? Ficar falando da religião dos outros. Então, assim, ali acabou a nossa negociação, acabou qualquer tipo de relacionamento. Então, assim, e depois daquilo ali, eu jamais, pelo menos naquele período que eu estava tirando férias do outro vendedor, eu não usei isso porque nós éramos da mesma religião, não usei isso para me beneficiar ou para que ele confiasse mais em mim, não, sempre sendo profissional. Então, no ambiente profissional, você tem que ser profissional. Sim. Futebol é uma coisa que o brasileiro adora, quase todos os brasileiros gostam do futebol, porém, é uma coisa que tem gente que tem uma paixão por isso. Sim. É um negócio fora do comum, né? Então, como que você vai saber se o cara tem essa paixão? Se você, às vezes, faz um tipo de brincadeira porque o time dele perdeu, e se ele levar a mal? Sim. E se ele levar a sério? Eu conheci vários clientes que tinham isso como... parecia uma religião, parecia algo, assim, muito forte. Então, é muito esquisito. Um cliente meu que tinha um determinado time, e esse time ia disputar um campeonato mundial, e ele marcou a inauguração de uma loja dele, era um supermercado, de uma loja dele para aquele dia. Ou seja, e para fazer a festa, e realmente teve a festa. O coquetel, teve uma festa muito grande. Porém, o time dele perdeu. E ele não foi. Você vê, eu tô falando do ganha-pão do cara. Porém, ele valorizou muito mais o time dele do que o próprio negócio dele. Então, isso é... Olha o nível. Como é que você entra num negócio desse? Você não tem que entrar. Né? Você não tem que entrar. Aí você pode perguntar: mas a gente vai ser pessoas sem personalidades, pessoas que vai para tudo quanto é... Não, você pode se posicionar, porém não toca nesses assuntos. Se vier, se você sentir que tem que dar a sua opinião, você dá a sua opinião. Se não, é melhor não tocar. E política, nos últimos tempos, é melhor não tocar, porque do jeito que está polarizado,
Aí sim, o negócio é muito sério. A gente não sabe de que lado a pessoa tá, de que espectro político a pessoa é. Então, sabe, você tá ali para fazer negócio. Você tá ali para ser bom para a tua empresa, para você e para o cliente. Então, é nisso que a gente tem que pensar, primeiramente. Porém, pode ser um ou outro que você converse, mas isso pode acontecer. Eu tive clientes que eram um time diferente do meu e a gente conversava, ficava meia hora conversando sobre futebol. Sim. Né? E ali um brincava com o outro porque existia um relacionamento que foi construído sem atropelar nada. Ou seja, isso foi construído mais da parte do cliente do que da minha parte. O cliente foi dando abertura, foi falando, eu fui falando também, mas tudo no limite do respeito. E acabou. Né? Então, esse quebra-gelo era bom pra gente, para dar aquela descontraída e depois entrar numa negociação. Porém, é importante a gente ter essa certeza da onde a gente está entrando. Então a gente tem que saber chegar, tem que saber se colocar. A gente tem que estar no lugar e não ser assim. A pior coisa é você atropelar as coisas, queimar etapas, né? Porque às vezes a gente acha que já tem uma intimidade com o cliente que não tem. Sim. Né? Que não tem. Então, muito respeito, ande com muito cuidado e sobre esses assuntos é melhor que não toque, né? Nesses assuntos. Algo que eu acho muito importante para qualquer profissional, ele saber se adaptar, né, a qualquer situação. E essa é uma característica muito importante, seja em vendas ou qualquer outra área. Porque, pelo menos eu gosto de trabalhar com pessoas, independente se é a mesma religião que a minha, mesmo time que o meu, mesma escolha política minha, porque a gente acaba absorvendo pensamentos diferentes. É muito importante isso, né? Entender culturas diferentes, jeito de pensar, jeito de agir, acaba somando mais. E isso é bom para uma empresa, até mesmo para você crescer como pessoa, você vai conhecendo diversas características. Mas algo que você me falou, que eu achei muito interessante, é a questão da pessoa ter esse tato, né? Entender a hora certa, se deve falar ou não deve falar, porque é bem provável que muita gente já deve ter perdido negociações por isso, né? Com certeza. Por querer falar onde... É o que a gente fala, né? Realmente, é falar no momento que não deve falar. É entender, poxa, o time dele ele é Vasco, eu sou flamenguista. Pô, você vai falar sobre o Flamengo que ganhou do Vasco no domingo passado? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, realmente você ter esse tato, entender quando você deve falar, o momento de não falar. E a gente botando questão de liderança, a importância da liderança saber agir, né, numa equipe que é bem provável que quando a gente vai chegando em momentos de votações, a equipe vai querer expressar em algum momento a opinião política. Então, um líder precisa ter essa capacidade de entender isso e não expor a opinião própria, porque isso acaba atrapalhando também a equipe. E quando a gente falou de religião, até mesmo no cunho religioso, seja um padre, pastor, sei lá, em qualquer outra religião, a importância de saber passar para os fiéis, não colocar uma escolha pessoal, mas sim uma escolha do grupo, deixar as pessoas terem a sua própria consciência, né? Acho que isso é muito importante. Mas em relação a vendas, você já viu alguém perdendo uma venda por conta disso? Por falhar desse jeito assim? Então, eu já vi situações onde a pessoa se envolveu, entrou numa hora errada, assim, e criou uma certa rejeição. Sim. Criou uma certa rejeição onde, não perdendo venda assim especificamente, Sim. mas existia sempre aquela rejeição com aquela pessoa por causa de futebol. Então, assim, é muito pequeno, né, para você criar uma barreira. Você já tem várias barreiras, Sim, né, claro. que tem que ultrapassar. Você criar uma barreira que nem estava ali, você trazer para o seu meio. Ah, mas você pode perguntar igual eu falei antes. Ah, então se ele é Vasco e eu não sou Vasco, eu tenho que dizer que eu sou Vasco? Não, não precisa. Porém, você tem que se esquivar disso aí, sair disso aí, mudar de assunto.
Vai para outro polo, vai para outro lugar. Pô, uma vez eu tava indo num cliente, ele era dono de um estabelecimento, ele era vascaíno, ele era português, e ele fala que todo português e parente português tem que ser vascaíno, porque senão a pessoa tá errada. Cheguei pra conhecê-lo e ele falou, se você não for vascaíno, você sai daqui. Aí eu brinquei com ele, não saí, eu não sou vascaíno, não vou mentir pra ele. Aí ele, pô, tá saindo? Aí eu, você falou que quem não é vascaíno não é bem-vindo. Aí ele, qual é seu time? Aí eu, Flamengo. Aí ele, tá bom. Só porque você foi verdadeiro eu vou te atender. Então, assim, tem gente que brinca desse jeito, mas quando você às vezes é verdadeiro e tudo mais, a pessoa gosta. É realmente você sentir, né? Aquilo que a gente fala. Tem que sentir o tato. Porque tem gente que realmente, se você falar que é outro time, a pessoa não quer. Sim. E a mesma coisa no processo de contratação, quando a gente fala em processo de contratação, a importância de quem está contratando não contratar apenas por esse tipo de identificação. Isso ocorre. Eu já vi situações que a pessoa quis contratar outra só por essa identificação. Eu sou da religião tal, eu só contrato gente dessa religião. Mas não faz muito sentido, porque tem que contratar por conta das suas habilidades. Isso que a gente fala, né? As soft skills, as hard skills. A importância é algo muito mais macro do que essas questões individuais. E falando nisso, eu acho que no próximo vídeo eu vou usar a camisa do Flamengo, hein? Tô te falando, no próximo vídeo eu vim com a camisa do Flamengo. Vendedores, e para vocês, esse tipo de coisa pode ser discutida no ambiente de trabalho? Religião, política e futebol? Pode? Ou você discorda ou concorda com a gente? Deixa aqui suas opiniões. Caso tenha algum comentário, pode colocar aqui alguma pergunta que a gente vai ter o maior prazer de respondê-los. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.